Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nossa aula de hoje, ela é a aula de número 2, né, na aula número 3. Na aula passada, nós estávamos falando a respeito da crise do feudalismo. Foram assuntos, então, que contribuíram para a crise realmente do sistema feudal e, ao mesmo tempo, alavancar o desenvolvimento e o surgimento do comércio, né, que é dentro da Idade Média. Nós falamos então do crescimento demográfico, da Revolução Burguesa, e hoje nosso tema então é a peste negra. Tá? Então, com relação à peste negra, pessoal, esse material vocês já receberam, né? Vocês vão estar dando uma olhadinha nele e aprofundando também quanto às pesquisas, né? Esse assunto hoje eu vou estar falando apenas sobre a peste negra e eu vou levar um pouquinho para a gripe espanhola, né? Isso vai nos fazer lembrar do Covid, né? Então foram pandemias que aconteceram no mundo, tá? Bom, a peste negra, ela surgiu então na Europa e ela foi causada por um vírus, a doença era causada por um vírus chamado Bacilo Yersinia pestis. Bacilo Yersinia pestis. Isso acabou causando, pessoal, uma dificuldade muito grande para as pessoas naquela época. Pois, primeiro, as pessoas não estavam preparadas para essa doença. Isso aqui eu vou estar falando com relação, por exemplo, à gripe espanhola, com relação ao Covid, né? Covid-19. Bom, aqui então nós temos o quê? Foi a primeira história registrada como pandemia no mundo. A origem da peste negra. Conta-se a história em que ela surgiu a partir de mercadores que faziam então o comércio entre a Ásia, através do mar Mediterrâneo, né, nas cidades de Gênova e Veneza. Só que a qualidade de vida nesse período, tanto dos navios, das embarcações, quanto das cidades, eram extremamente precárias. Não havia, né, uma higienização adequada. Esgoto na rua, muita sujeira, e aí então isso acaba proliferando o quê? Insetos, ratos, né, doenças e assim por diante. Bom, com tudo isso, também a história nos mostra que parte, né, digamos, dessa situação toda tem origem nas pulgas dos ratos que vinham nos navios, nas embarcações, levando então a uma morte de 1/3 da população europeia. Bom, as pulgas, no caso, elas estavam infectadas pelo esse bacilo, né? E aí, ao passar, né, tanto pro rato quanto para picar as pessoas, então acabava causando todo um problema, né? Bom, isso foi só a princípio, porque depois, né, já foi sendo transmitida, pessoal, pelo ar. Então, a situação foi tão grave que não era mais, a pessoa não precisava ter contato, né, com o animal para transmitir ou para receber, né, digamos assim, essa doença. Bom, a doença então, se estava sendo transmitida por via aérea, isso tem a ver com espirros, com gotículas, né, de saliva quando as pessoas conversam. E nessa época não sabia, não houve recomendação de máscaras, por exemplo. Nessa época não falava-se isso, né? O que sabe é que as condições de higiene eram totalmente precárias, né?
As cidades medievais, elas não ofereciam condições nenhuma, né, de higienização. E também, uma outra situação, as pessoas não tinham hábito de tomar banhos com frequência. Locais onde ocorre muita neve, frio, né, os banhos nesse período medieval eram espaçados, assim, não era, talvez um banho por semana. Não é como hoje que as cidades com clima frio, neve, têm aquecedores nas casas, roupas adequadas, água quente, né? Então, com mais facilidade. Aqui nesse período não existia nada disso. Então, a falta de higiene também física, né, pessoal, influenciava nessa questão das doenças. Enquanto eu falava aqui, eu lembrei, pessoal, por exemplo, quando falava-se de higienização, eu sempre reportava, né, nas explicações sobre a peste negra para os meus alunos, a dengue. A dengue, ela é uma doença causada pela sujeira, né? Se tem lixo acumulado nos quintais, na cidade, vai haver uma proliferação maior dos casos de dengue. Nesse momento, nós temos casos, nós temos alunos que já nos relataram que vários casos próximo da residência dele. Então, quer dizer, é um ponto de atenção também, né? A gente dá importância para um vírus, dá importância para uma situação e de repente acaba esquecendo outra, que também existe, né? Bom, aqui no caso, então, a migração de pessoas ou os árabes com relação ao comércio era intenso, né? Pessoal, inclusive foi até retratado esse caso, né, da peste negra até em pinturas, em que era comum, por exemplo, pintar, poucas pessoas, né, pintavam, mas tem casos de quadro, em que retratava o caso de pessoas de todos os níveis sociais, igreja, clérigos, né, pessoas da alta nobreza, pessoas comuns, esqueletos no meio, né, ali representando então a morte, por causa dessa pandemia, né? Bom, eu tenho um quadro que é chamado A Dança Macabra ou a Dança da Morte, que retrata isso daí. Quais foram os sintomas da peste negra? Manchas pelo corpo, cor escura, por isso peste, no caso, negra, né? Costumava as pessoas também saírem bulbos no corpo, embaixo das axilas e nas virilhas. O que é bulbo? Era tipo um caroço, né? Um inchaço vermelho, muitas vezes com pus, e ele abria determinada situação. Ocorria também febres, não é falado de quantos graus, né? Mas ocorria febres, as pessoas reclamavam de muita dor, lembrando que os medicamentos nesse período eram medicamentos naturais. Então, eram uns chás caseiros passados pelo médico. Os médicos que faziam levavam chás, né? As pessoas comuns, lembrando que nós ainda estamos em um período em que, se a pessoa comum fizesse um remédio para curar uma doença de alguém, ela era compreendida pela igreja como bruxo, como um pecador. Então não era permitido, tá? Determinados chás era visto como bruxaria. Bom, aqui no caso, então, esses gânglios que eu falei, eles concentravam no sistema linfático das pessoas. Daí, então, axilas e virilha, né? Bom, a morte era rápida, de 3 a 5 dias, provocava, então, como eu disse, dor de forma terrível, né? E
essa infecção não tem história, não tem caso de falar assim que a pessoa conseguiu escapar. Pouquíssimas pessoas. Pessoal, praticamente quase não se fala. Tem vídeos, tem filmes que não são tão longos que retrata a peste negra, tá? Bom, perceberam algumas semelhanças? Lembrando um pouquinho da dengue, lembrando um pouquinho do Covid? Então vamos lá? A gripe espanhola. Essa sim, ela tem muito a ver, tem uma ligação muito grande com o Covid. E ela aconteceu por volta, então, pessoal, de 1918 a mais ou menos 1920, início de 1920, tá? Bom, a gripe espanhola, ela foi uma pandemia também, e olha para vocês verem, hoje em dia nós não tomamos, algumas pessoas, né, tomam vacina para combater o vírus H1N1, a influenza. Pois é, ela foi compreendida como uma gripe, né, baseada no vírus influenza, só que muito mais agressivo. E aqui ainda nesse período, o uso de antibióticos também não existia, então conter o aumento da gripe foi bem complicado. Ó, o som, passando um som de carro aqui na rua. Pessoal, e aí no caso então, o que vai acontecer? Ela foi mais ou menos no período da Primeira Guerra Mundial. Estava acontecendo a Primeira Guerra Mundial. E ao contrário do que o nome diz, ela não surgiu, por exemplo, na Espanha. Provavelmente, o que os historiadores relatam é que ela tenha surgido nos Estados Unidos. Isso foram as primeiras pessoas que passaram a ter os sintomas, a sentir os sintomas, foram soldados americanos. E aí, provavelmente, enquanto a peste negra foi 1/3 da população europeia, né, que foram mortos, aqui fala-se de 50 milhões de pessoas até provavelmente 100 milhões. Não se tem um número exato. Bom, aí você vai lembrar de uma situação recente. Nós também questionamos a quantidade de pessoas que morreram com o Covid. Ou está sendo colocado a mais ou a menos. Lembra que no início, quando as pessoas morriam, todo mundo dizia, foi Covid, de repente não foi Covid? Então, daí a gente não tem essa certeza. E bater de frente com os órgãos competentes é mais complicado, né? Então vai ficar essa lacuna, essa interrogação, digamos assim, com relação a essa situação aí da quantidade de pessoas, né? O Brasil todo foi afetado, inclusive a Amazônia com a gripe espanhola. Porém, os locais, os estados em que fala-se de um número maior, foi no caso Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, né? Nós tivemos até um episódio, que eu lembrei muito, quando começou todo aquele boato do início, antes das pessoas começarem a vacinar com o Covid, eu lembrei, nesse período, 1900 e pouco, surgiu um assunto, que é um conteúdo, chamado a revolta da vacina, porque as pessoas não queriam tomar a vacina, foi quando começou realmente a surgir vacinas para tipo malária, para sarampo, rubéola, vacinas de uma maneira geral. E aí as pessoas começaram a revoltar, saíram nas ruas e tal, né, não querendo vacina. Lembrei bastante disso aqui com essa história da vacina para o Covid. E nesse período, nós tivemos também um governador, no caso, Rodrigues Alves, ele foi um presidente eleito, mas que ele acabou não assumindo. Sabe por quê? Porque ele faleceu. Faleceu vítima da doença da gripe espanhola. Da mesma forma que nós temos hoje. Aqui foi relatada essa personalidade brasileira. Mas muitas outras personalidades também morreram, né? Nesse período aqui também. Né? No caso, falando da gripe espanhola. Bom, pessoal, nós temos também ainda, com relação à gripe espanhola, ela pode ter surgido, como eu disse para vocês, nos Estados Unidos, no Reino Unido
né? Ou China. Agora, nós não podemos atribuir a todos os vírus que vêm a surgir da Ásia ou China, não, tá? A gripe espanhola tem uma interrogação aí. Nem todos os sites, nem todo o material, ele fala da China, tá bom? Que fique, claro, essa situação aí. Os cientistas eles não podem afirmar, né? Não tem como afirmar, os historiadores não afirmam o local exato, né, em que surgiu. Esses países que eu falei são colocados como algumas teorias, né, para o surgimento dele. Fala-se da doença que surgiu nos Estados Unidos, acabou passando para a Europa, através de soldados norte-americanos, né, e aí soldados que estavam na Primeira Guerra Mundial. Agora, uma outra coincidência, a gripe espanhola também passou por ondas, por exemplo, 3 ondas. A primeira onda, no início, foi mais leve, a segunda onda, pessoal, essa sim, foi terrível, foi quando aconteceu muitas mortes e foi quando o Brasil também recebeu o vírus, tá? O Brasil recebeu o vírus a partir de um navio que veio, né, e parou em Recife, Rio de Janeiro, e aí acabou, logo depois, Salvador começou a relatar casos de gripe espanhola. Nesse período, Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Bom, nós vamos ter aqui então também com relação, vários outros países acabaram registrando, né, como a gripe espanhola, como a França, como Grécia, Espanha, Dinamarca. Agora, a Espanha, ela não estava envolvida na guerra, tá? Na Segunda Guerra Mundial. Teve casos de gripe espanhola. E aí, pessoal, como ela não estava envolvida na guerra, os países que estavam envolvidos, somente, digamos, os Estados Unidos, procurou não ficar comentando a doença, ou principalmente que foi dos soldados, para não desviar a atenção das pessoas ou dos soldados. E a Espanha, como não estava envolvida na guerra, ela acabou divulgando, falava-se mais a respeito dessa peste, dessa gripe espanhola. E aí acabou recebendo o nome de gripe espanhola só por isso, porque ela divulgava as informações, né? Depois disso, da Grécia, Espanha, Dinamarca e tal, nós vamos ter, vários outros países também, nós vamos ter Ásia, África, América Central e do Sul, com casos de pessoas que foram afetadas. Vocês viram que a gripe espanhola ela teve uma dimensão maior, né? Muitas pessoas viajam, né? Navios, então saem de um local para o outro. Pessoas levam a doença, né? Semelhantes, né? Semelhante à nossa situação, não é verdade? Com relação ao Covid. Bom, o que as pessoas apresentavam? Qual era o quadro que falava-se das pessoas com a gripe espanhola? Gripe febril, sintomas febril, como por exemplo, febre, dor no corpo, coriza e tosse. A febre é em torno de 38 graus. Covid, ele não chega bem a 38. 37, eu tive 37,4, 37,7, né? Mas não mais do que isso. Bom, aqui no caso, poderia apresentar problemas respiratórios também, né? Alguns casos mais graves, problemas respiratórios, dificuldades aí para respirar, problemas digestivos e cardiovasculares. Pessoal, é claro que se conseguissem mais relatos sobre a peste negra, nós também poderíamos perceber muito mais situações em que envolvem. Escavações provaram que muitas pessoas foram sendo enterradas de qualquer jeito durante a peste negra. Corpos um em cima do outro. Abriam-se valas e jogavam as pessoas dentro. Os corpos das pessoas. Não havia velório também. Porque as cidades não davam conta. Aqui, na gripe espanhola,
Fala-se, então, que os cemitérios também não estavam suportando, nem os coveiros, porque eles trabalhavam o tempo todo e também não tinham caixões. Começou a faltar caixões, porque extrapolou a quantidade de mortos, né? E as pessoas não davam conta. Outra situação que aconteceu também na gripe espanhola, não estava tendo leitos nos hospitais. Não existia um hospital público, por exemplo, assim, como o SUS. Então não estava preparado para aquilo tudo. E as pessoas precisavam de hospital, né? E aí tiveram que improvisar leitos. Pra vocês terem uma ideia, sabe quando que passou a usar máscaras, a higienização das mãos, evitar, por exemplo, a aglomeração de pessoas? Aqui, com a gripe espanhola. O aconselhamento chegou a um certo ponto que foi esse. Teve casos de desfiles de soldados todos com máscaras, como também teve caso de um outro de soldados que iam viajar, né, para participar da guerra e fizeram uma espécie fizeram uma espécie de desfile. Aí o aumento da quantidade de pessoas com a doença foi grande também. Então, quer dizer, conter o avanço da doença nos lembra muito aqui. E um ponto que eu achei interessante foi, nesse período, já pensar em diminuir, né, em isolar, em diminuir a aglomeração de pessoas. Isso em bares, em igrejas, foi pedido. Foi feito a diminuição das pessoas. Interessante isso aí, né? Tudo isso para conter a questão do avanço. Pessoal, com relação a medicamentos, também não tinha medicamentos certos, sim, para combater. Sabe uma outra situação que aconteceu aqui com a gripe espanhola? Os microscópios, eles não conseguiam visualizar as bactérias do causador do vírus da gripe. Eles falam assim, os médicos cientistas do período não sabiam o que causava a doença, pois os microscópios não tinham capacidade de enxergar, não é bactéria não, enxergar o vírus causador da gripe espanhola. Agora, o que os microscópios conseguiam observar? Bactérias, micro-organismos maiores do que o vírus. Então, ou seja, não tinha a medicina, a tecnologia da época da gripe espanhola, no início do século XX, não conseguia ainda detectar. Os conhecimentos médicos ou da medicina nesse período era muito limitada ainda, né? Bom, então o que eles tentavam fazer era justamente isso, conter, né, incentivar as pessoas a permanecerem, digamos, em casa. A gripe aqui, muita gente aqui do Brasil não deu importância com a gripe espanhola, também ocorreu isso, né? Chegou na segunda onda, como eu falei com vocês agora há pouco, e só foi perceber a quantidade, pessoal, quando começou a morrer muita gente, quando a situação começou a fugir do controle e não tinha como cuidar, né? A embarcação que chegou no Brasil, trazendo as pessoas doentes, se chamava Demerara. Ela embarcou em Recife, passou por Salvador e depois Rio de Janeiro. E ele ele passou pela Inglaterra, por Lisboa, até chegar aqui, trazendo, no caso, pessoas doentes, né, com vírus. Bom, fala-se então, provavelmente, a quantidade de pessoas que morreram no Brasil, só em São Paulo foi 350 mil pessoas. No Rio de Janeiro, foi em torno de 5.331 mortos, né? Rio de Janeiro, 12.700 casos. 5.331 foi no caso a população paulista, né? Chegou a esse total, tá? No Rio de Janeiro, então, 12.700 mortos, com 1/3 da população
ocorreu 1/3 de mortes da população na capital, no caso Rio de Janeiro, né? Bom, tiveram que improvisar, né, atendimentos, fechar, como eu disse a vocês, bares, fábricas, escolas, igrejas, né, teatros e vários outros pontos em que causava aglomeração. Bom, o Senado naquele período também foi fechado, justamente o Congresso e o Senado, justamente por causa da quantidade de mortes, né, de proliferação que estava tendo. Então, para vocês terem uma ideia, quando a gente fala disso aí, né, da peste espanhola, nós temos uma comparação muito real com o que nós estamos vivendo agora com o Covid, né? A gripe espanhola, ela deixou um saldo de mortes, pessoal, no Brasil, de 35 mil pessoas. 35 mil. Você fala, é pouco. Sim, é pouco. Porque a quantidade de pessoas naquele período, é óbvio que era bem menor do que nós temos hoje. Mas foi alto para aquele período. Foi caso bem alto, né? Bom, então nós temos aí esse paralelo. Eu espero que esse assunto tenha trago reflexão, né? É claro que só ocorre pandemia quando é algo bem amplo, que atende não só um local, mas ele vai atingir o mundo, né? Daí falarmos, por exemplo, do Ebola, um caso crítico, né? Está um caso crítico em algumas regiões da África, mas não chega a ser um caso, está acontecendo agora também, né? Não chega a ser uma pandemia. A dengue também não chega a ser uma pandemia, né? Porém, ocorre de forma isolada. Nós não podemos fechar os olhos para essa situação, não é mesmo? Pessoal, beleza? Então, vou encerrando por aqui, tá?